Então, novamente, pode abaixar um pouquinho, viu, Pedro? Obrigado. Novamente, bom dia. A gente vai começar a nossa escola bíblica agora. A ideia da escola bíblica esse mês é... Nós aprendemos um pouquinho mais a respeito das Escrituras, mas de forma abrangente. Talvez alguns de vocês sejam novos na fé e não tenham uma compreensão, por exemplo, de onde acontecem cronologicamente os eventos da Bíblia. Talvez alguns de vocês não entendam o que um livro do tipo Joel faz na Bíblia. Seguramente falar de toda a Bíblia em 4 aulas é uma tarefa impossível, mas a gente vai sobrevoar dando para vocês ferramentas para que isso seja possível. Pedro, eu estou escutando vocês estão escutando? Então, eu estou... Tá, não tá? Só eu? Tem uma microfonia. Som. Aê, não, som. Aí, acho que foi, enfim. E eu quero até dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Hoje, de fato, eu vou contemplar o Antigo Testamento. E aqui é um quiz, uma pergunta para vocês. E você não vai precisar levantar a mão, mas eu realmente gostaria que você fosse honesto e tentasse responder para si mesmo. E aí, talvez alguém que quisesse responder a pergunta. Por exemplo, o que aconteceu primeiro? Essa é a pergunta. O que aconteceu primeiro? O dilúvio de Noé ou o casamento de Abraão? Resposta: o dilúvio de Noé. O que aconteceu primeiro? A promessa de Deus a Abraão sobre a sua descendência ou o chamado de Moisés lá na sarça ardente? Abraão. O que aconteceu primeiro? A entrega dos 10 mandamentos ou a travessia do Mar Vermelho? A travessia. O que aconteceu primeiro? A conquista de Jericó por Josué ou a construção do templo? A conquista de Jericó. O que aconteceu primeiro? O reinado de Davi ou o cativeiro babilônico? Davi. O que aconteceu primeiro? A entrega da lei ou o estabelecimento do tabernáculo no deserto? A lei. O que aconteceu primeiro? A divisão do reino de Israel no reino do norte, no reino do sul, ou a vitória de Gideão sobre os midianitas? Essa eu vou querer ouvir alguém. Alguém? Oi? Letra B. Gideão era um juiz. Isso está bem antes da... O que aconteceu primeiro? Esse aqui todos têm que saber. A expulsão de Adão e Eva do jardim ou a Torre de Babel? Enfim, tinha até mais um pouquinho aqui. Mas isso é só para dar uma ideia para vocês, que talvez na hora que vocês vão ler a Bíblia, estudá-la, talvez fique melhor para você. Isso aqui está acontecendo nesse momento da história, e alguma coisa nesse sentido. Então a gente espera que essa classe de janeiro, não somente hoje que será um panorama do Antigo Testamento, e vai ser um desafio para mim aqui, na próxima aula com o Eduardo, o panorama do Novo Testamento, e depois, na terceira aula e na quarta aula, a gente vai enfatizar um pouquinho aspectos mais interpretativos do texto, primeiro no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento comigo, tá? Então vamos lá, preparem para abrir a Bíblia de vocês. Alguns de vocês receberam um super resumo do Antigo Testamento em um só desenho, que é do Bible Project, Projeto Bíblia. Eles têm um material muito bom, inclusive nós vamos ver um vídeo aqui, na verdade é metade dele. Por quê? Porque a pergunta que é feita nesse vídeo é a história da Bíblia. Então acho que cerca de 2 minutinhos e meio, ele vai nos dar mais um pouquinho da história da Bíblia no Antigo Testamento. A Bíblia é um livro importante, mas é muito longo. Sim, ela é uma coleção de muitos livros escritos durante um longo período de tempo. Quando juntamos esses livros, temos uma única história. Então, qual é a história da Bíblia?
Bom, ela começa por nos apresentar a mente brilhante do autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. Ele tem o poder de pegar o caos do mundo que ainda não foi criado e gerar ordem, beleza em um jardim cheio de vida. Então, para completar esse grande feito, Deus escolhe essas criaturas chamadas humanos, Ou, em hebraico, Adão. que são criadas à imagem de Deus. Isso significa que os humanos são chamados a governar este belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos que usam seu poder para criar um trabalho importante e bem animado. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade tem uma escolha a fazer, que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podem ser parceiros de Deus e viver em liberdade se confiarem no conhecimento de Deus sobre o bem e o mal. Ou Eles tomam esse poder de definir bem e mal, que, como Deus avisa, vai levar à morte. eles escutam a voz de uma criatura sombria e misteriosa que lhes diz: a escolha é simples, peguem o fruto e lhes dará poder e liberdade para governarem o mundo do jeito que quiserem. Então eles pegam esse conhecimento e, como resultado, duvidam de tudo e de todos e começam a se proteger uns dos outros. Isso leva a relacionamentos rompidos, lutas violentas pelo poder e, finalmente, a toda uma civilização, Babilônia, que redefiniu o mal como sendo algo bom. Por isso, Deus dispersa esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma reviravolta importante. O foco se concentra na história de um homem e uma mulher que saem da Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles nascerá um novo povo, uma nação que terá uma nova chance de fazer a escolha certa. Se essa nação tiver sucesso, abrirá um novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o restante da Bíblia fala sobre essa família. Mas as coisas não correm muito bem. Apesar de receber direção pessoal de Deus, a família de Abraão cai na mesma tentação. Eles ignoram a Deus e redefinem o bem e o mal nos seus próprios termos. Mesmo quando seus melhores líderes estavam no comando, até governantes que buscavam a orientação de Deus e tinham sabedoria divina cederam à tentação. Então os israelitas foram avisados pelos seus próprios profetas de que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, e dessa vez como cativos vivendo no exílio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo com a direção pessoal de Deus, Israel falha. Quem consegue vencer? Bom, os profetas disseram que a história ainda não tinha acabado. Deus enviaria um novo líder para cobrir as falhas de Israel e transformar a mente e o coração das pessoas, para que pudessem fazer a escolha certa. Porém, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento termina, e essas promessas ficam em suspense. E a história bíblica continua no Novo Testamento. Conhecemos um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, Jesus de Nazaré. Ele disse que tinha vindo cumprir todas essas. Aqui já entrou no Novo Testamento. Eu gosto desse vídeo por algumas razões. E essas razões elas vão ser manifestas nessas minhas perguntas. O que aconteceu no começo então com a humanidade? Ela foi criada. E aí? Oi? Teve uma queda. Na verdade, a minha pergunta é assim: é praticamente qual foi o pecado deles? É desobediência, quero ser mais específico. Então a gente está aqui no começo de Gênesis. Capítulo 1, Deus cria tudo, inclusive um casal de ser humano, que ele chama de Adão e Eva. A humanidade é chamada de Adão, né? E aí eles estão num lugar, num jardim, um jardim que tem tudo para eles, mas ali tem uma árvore que era proibido deles comerem. Mas eles comem. Que árvore que era essa? Do conhecimento do bem e do mal. Uma coisa que esse vídeo fala que eu gosto muito, é que ele diz, nas minhas palavras, eu não me lembro exatamente como ele disse, mas é que eles estavam num jardim onde eles poderiam viver de acordo com o que Deus chama de bem e mal, do que Deus sabe. Só que ao comer desse fruto, eles pegam para si uma autonomia da qual eles não têm poder de administrar, que é conhecer o bem e o mal. Eles começam a ter o poder de chamar o que é bom de bom ou mal, e o mal do que é bom ou mal. Vocês estão entendendo comigo? Então imagina, estou num lugar onde quem define o que é ruim e o que é bom é Deus. Se Deus chama isso de bom, é bom, e eu desfruto disso. Se Ele acha que é mal, aliás, tem uma coisa antes da queda que Deus disse que não estava ok. O que era? Que o homem estava só.
e fez para ele uma mulher. Uma mulher que quando ele olha, depois de ele ficar passando lá o boi e a vaca, porque essa era uma das lições dele, dar nome para os animais. Seu tartaruga, dona tartaruga, né? O bode e a cabra. O cara deve olhar para si mesmo, cadê a minha cabra? Né? Cadê a minha varoa? E Deus percebe que isso não estava bom, e Ele faz com que isso fique bom. Mas esse casal, então a Bíblia diz numa imagem de uma serpente, ela busca Eva num diálogo, e nesse diálogo a Bíblia diz, agora lá no Novo Testamento, por causa disso a gente sabe que Eva foi enganada, mas que o homem comeu desse fruto, ela comeu desse fruto, ele comeu desse fruto, e nessa hora, abram suas Bíblias, em Gênesis capítulo 3. Versículo 22. Alguém pode ler para a gente, por favor? Esse é um daqueles versículos, se você tem uma Bíblia como a minha, assim, eu gosto, especialmente de papel, que eu gosto de grifar, essa é aquelas que você grifa. Por quê? Porque esse versículo está respondendo para a gente o que aconteceu. Ele se tornou como um de nós, ele está falando, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Mas também tinha uma outra árvore no jardim. Qual era ela? Da vida, que inclusive, de novo falando, lá da frente, lá em Apocalipse, ela vai estar lá de volta, ela é a árvore da vida, e fala que, para que ele não viva eternamente, talvez nessa condição, eles vão ser expulsos do jardim. Agora eles sabem, ou agora eles pensam que sabem, como eu falei para vocês, eles são sim detentores de um conhecimento do bem e do mal, mas eles não têm um poder de onisciência que Deus deu para realmente saber o que é bem e o que é mal. E é por isso que os profetas lá na frente depois vão dizer, ai do homem que chama de bom o que não é bom e chama de mal o que não é mal. Esses seres humanos somos nós. Tá? Exatamente, a expulsão é misericórdia de Deus para que nós não vivêssemos, né? E aí tem uma promessa que eu já passei no texto, mas uma promessa que vai permear o resto da história humana, ou uma boa parte em que representa o Antigo Testamento. Por quê? Porque é feita uma promessa, aqui no capítulo 3, lá no versículo 15, é uma palavrinha que em teologia nós chamamos de proto-evangelho. Proto no sentido embrionário do que é o Evangelho, do que se revelaria ser o Evangelho, porque diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito provavelmente já apontando desde aqui para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui partindo do começo de Gênesis, mas quando nós entramos no Novo Testamento, a melhor informação que nós temos a respeito, não é a melhor, mas uma importante chave hermenêutica, chave interpretativa, é de que todo o Antigo Testamento ele vai apontando para o Messias. Ele vai mostrando coisas a respeito de Jesus. Ele fala a respeito de Jesus. Você lembra quando Jesus está no caminho de Emaús com 2 dos seus discípulos? E, vocês não entendem, meus camaradinhas? Todo o Antigo Testamento falava sobre mim. Todo. Eu não vou entrar nos cuidados disso tudo. Não significa que cada palavra aponte. Eu conheci a história de um professor que ele dizia assim, porque todo o Antigo Testamento realmente aponta para Jesus. Pense no tabernáculo. Pense nos ganchos que seguravam as cortinas. Consegue entender? E os alunos, né? O que o professor está falando? Os ganchos, meus alunos, os ganchos. Professor, não estão me entendendo. Vinde a mim, ó pequeninos. Né? Triste é que a história é real. Mas não é desse jeito. Mas é verdade que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Então a gente continua essa história que aqui a gente ainda está lá em Gênesis 3, para logo depois dela a gente perceber que Adão e Eva têm 2 filhos, que se chamam
Caim e Abel. E eles são gente boa, a ponto de um deles, o que acontece? Mata o irmão. Então, Caim mata Abel. Imagina, na primeira ou na segunda geração de seres humanos, a gente já tem um assassinato. E aí vem Sete, é mais um filho deles. E de Sete, a Bíblia diz que Sete era uma pessoa piedosa, e a história continua até nós chegarmos numa próxima história com mais conhecimento, e conhecimento especialmente da escola bíblica infantil, né, que é a Arca de Noé, que é sobre Noé. Chega uma hora em que Deus olha para a humanidade, assim, a coisa está feia. E porque a coisa está feia, eu vou arrasar, vou acabar com isso. Mas ali tem um homem que é justo, um homem que de alguma forma ele ainda preza pelo Senhor. E porque ele preza pelo Senhor, Deus decide poupá-lo, poupar a sua esposa e poupar seus filhos e os cônjuges de seus filhos, somando 8 pessoas. E ele fala para construir um barco, uma embarcação grande, uma arca. E ele começa a construção dessa arca. Para um lugar onde nunca havia chovido, ou pelo menos não se conhecia chuva ali. Ele é tido como um cara inteligente, um cara louco, com certeza louco. E vem a chuva, e a chuva leva tudo e todos, a não ser a família dele e os casais de animais. Nem todos eram somente casais, que vão para a arca. Deus é quem coloca para dentro, Deus é quem fecha a porta dessa arca, e durante 40 dias e 40 noites chove, mas ainda tem água, e aí espera-se baixar. E aí tem todo o processo de entender se onde tem terra, envia-se pássaros, tal, e a barca acaba parando em cima de um monte que a Bíblia chama de Ararat. E a história continua. E ela continua com uma geração de só gente boa, é isso? Infelizmente não é. Esse é mais um padrão que a gente vai encontrar na Bíblia. Você nunca vai encontrar um momento da história onde Deus vai olhar para ela e vai dizer assim: esses são os meus de verdade. Por quê? Porque o Antigo Testamento não está destacando personagens para que a gente olhe para eles e diga: eu preciso ser assim. Ainda que algumas vezes, em algumas atitudes, em algumas ações, eles modelem, eles exemplificam, mas não exatamente por si só, mas no poder de Deus, aquilo que nós deveríamos fazer. Então a história não é sobre eu preciso ser e quero ser como Noé, ou como Sete. E agora chega um outro personagem, e muito importante personagem da história bíblica, e nós ainda estamos em Gênesis. Abraão. Uma grande nação. Bem, Deus promete que por meio desse homem, o mundo praticamente seria abençoado. Tá bom? Aqueles que abençoassem Abraão, eles também seriam abençoados, os que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Ele tem uma desavença com seu sobrinho Ló, acaba indo para um canto da terra, outro vai para outro canto. E Abraão é um cara perfeitinho também, ele pisa na bola. Tá? Ele mente a respeito da esposa dele, num outro momento, e talvez mais significativo, porque Deus fala que ele teria filhos, né, pai de uma grande nação, inclusive o nome dele muda. Ele ri disso. E ele acaba se relacionando com a concubina que havia na casa, e ela dá à luz um filho. Quem se lembra do nome do filho? Oi? Ismael. Não é esse o filho da promessa. Ele não estava aguardando, ele não... Também, gente, enfim, foram muitos anos. E Abraão chegou a perto de 100 anos e ainda não tinha filho.
Então existia um milagre ali para a idade dele, existia um milagre inclusive para Sara, que ela desse, né, se engravidasse, mas vem Isaac. Isaac é esse próximo filho. Isaac é o filho da promessa. Em Gênesis, capítulo 15, existem alguns versículos muito importantes. O que eu falei da promessa de Abraão primeiro é o capítulo 12, tá? Quando Deus vai fazer a promessa, diz lá no versículo 12, versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Interessante que é no 15 que a Bíblia vai dizer que ele creu no Senhor. Lá no versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E essa questão de terra e tudo mais, que vai ser cumprido pelo Senhor adiante, ou pelo menos parte dela, quando tiverem os filhos, e a gente vai chegar lá. Mas às vezes um pouco da pergunta, né, porque quando a gente vai ler depois Números, Levítico, Deuteronômio, vai ter muita guerra, vai ter muito sangue, e pensar assim, puxa, Deus está matando toda essa galera aqui. O versículo 16 fala do retorno para essa terra. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Vai acontecer que em Abraão a gente vai ter Isaac. Isaac é aquele filho que Deus pediu para que Abraão o sacrificasse. Abraão não sabia nada a respeito da mente de Deus sobre isso, mas em Hebreus, depois a gente aprende que Deus tinha fé, que o mesmo Deus que prometeu para ele ter um filho, era um Deus que de alguma forma salvaria aquele filho. Abraão cria, isso não é revelado explicitamente em Gênesis, mas que Deus faria alguma coisa para que Isaac não morresse ou ressuscitasse. Né? Ele coloca o filho para ser sacrificado, e na hora de fazer o sacrifício, de matar o filho, não, Abraão, não precisa, eu sei o que está no seu coração. Isaac se casa com alguém da família de Abraão. Eles estão morando num lugar que é em Canaã, e em Canaã as pessoas não são gente boa, em nenhum lugar mas ainda pior. Interessante que Canaã são os descendentes de um dos filhos de Noé, que chamava Cã, ou Cão em algumas versões. Tá? A descendência de Abraão é de outro filho de Noé, que é o Sem, por isso que são os semitas. Tá? E ali em Canaã estão os cananeus, ou os cananitas, e ele vai atrás de alguém da sua parentela. Aí tem toda aquela história para se casar com Rebeca. Não pensem, gente, que isso é algo normativo, tá bom? Se você está orando por um namorado, por uma namorada, esposo ou esposa, ali aconteceu com Isaac, tá? Eles se casam e têm 2 filhos, gêmeos. Qual o nome deles? Esaú e Jacó. Quem sai primeiro? Ia sair um, aí saiu o outro, mas quem nasce primeiro é Esaú. Esaú é o primogênito e Jacó sai depois. E Deus já fala ali que vai ter dor de cabeça. Logo ali ele já fala, aqui vai ter conflito, tá? Eles crescem, apesar de gêmeos, não eram iguais. Um deles era, por exemplo, a Bíblia fala que ele tinha mais pelo no corpo, né? Um deles cresce a ser um caçador, esse é Esaú. A mãe
dos dois tem uma predileção por Jacó, enquanto o pai por Esaú. Chega num momento da história em que Isaac vai abençoar Esaú, mas a mãe, querendo refazer os planos de Deus, ela faz uma narrativa, cria uma história e coloca ela em ação, porque no dia que ele ia abençoar Esaú, ela bota lá uns pelos lá no corpo de Jacó, né, para abençoar. Ele já não está enxergando bem, e ele acaba abençoando Jacó em vez de abençoar Esaú. Gente, isso nada fugiu dos planos de Deus. Tá? Esse é um mistério de como a soberania de Deus e a vontade dos homens funcionam. Não sabemos exatamente. São duas verdades que correm em linhas paralelas e não se cruzam. Se cruzasse, talvez a gente entendesse. Mas é interessante pensar que em Gênesis a gente está lendo e conforme a gente lê, a gente vê muita volição no homem, muita vontade da forma como as coisas acontecem. E ele abençoa Jacó, Esaú fica sabendo, e aí ele quer matar o irmão. E aí o irmão foge. E aí começa mais uma outra história. Chega ao ponto, né, ali eles estão casados, Jacó se casa, e quantas mulheres? Ele se casa com 2 mulheres. A história é que ele vai lá morar com um parente, e ele está afim... gente, quando pensa em parente, né? Pô, mas não é proibido, não deveria fazer isso. Lembra que... Aí olha como é importante, às vezes, colocar as coisas na ordem correta. A lei ainda não saiu. Como é que eles sabem essas coisas? Eles sabem pelos princípios da natureza, eles sabem pelo relacionamento que eles têm com Deus, eles sabem por como a história está se desenvolvendo. Nem a Bíblia está aí. Isso que a gente está contando não estava escrito. Isso vai ser escrito ainda alguns anos depois, ou centenas de anos depois, com Moisés. Mas de alguma forma eles têm princípios de como as coisas funcionam. Talvez por causa de geração após geração contar as suas histórias, é daí que Abraão talvez pensasse: por que eu vou pegar uma nora, alguém para casar com meu filho, se Noé amaldiçoou Cã? E, se eu não me engano, isso está no capítulo 9 de Gênesis. Eu vou procurar entre os meus parentes. Talvez. Não é uma resposta que a Bíblia dá. Mas aí chega então ali nesse momento e ele está trabalhando para Labão e fala: eu gosto de Raquel. Raquel era das 2 filhas a mais nova. E eles combinam que vai trabalhar 7 anos para tê-la. E aí, ele era apaixonado por ela ou não? 7 anos lá trabalhando, tal. E eis que vem o casamento. E quando sobe o véu, quem é que está lá? Lia. Né, em algumas poucas versões, Leia. Lia. Opa! Não foi o que a gente combinou. Pô, e é interessante pensar que Jacó, o nome Jacó, ele tem um significado de usurpador. E parece que assim, as lições de usurpar aconteciam com ele também, né? Eu sou enganador, mas estou sendo enganado aqui, né? E acontece que, fala, não foi isso combinado, tio. Eu falo, mas as regras em casa não são essas. A primeira aqui que vai para casa, para se casar, é a mais velha. Eu falo, trabalha mais 7 anos para você ter a outra, né? Ele trabalhou mais 7 anos, mas se a gente se atentasse ao texto bíblico, na verdade deu 1 semana, ele se casou, mas a dívida foi de 7 anos. Tá? Então a próxima esposa chegou 1 semana depois para ele. Tá? Gente, nesse momento, todo esse caráter de Deus ele ainda está sendo descoberto pela humanidade. De novo, não tem lei. Então alguém pode falar, mas podia ter mais de uma esposa? Eu não sei se essa é a pergunta. Porque a revelação de Deus, isso é outra coisa importante nesse estudo, é você perceber que Deus se revelou com o tempo. Não foi assim, de uma hora para outra, do dia para a noite, tudo que se poderia saber sobre Deus foi revelado e foi descoberto. Então, a Bíblia está revelando essas coisas. E até ali, essa questão de você ter mais uma esposa, não era bem um problema moral. Realmente não era um desejo de Deus. Porque lá desde o começo ele fala de um homem e uma mulher se tornando uma só carne. Inclusive, é o argumento que Jesus vai usar, se eu não me engano, em Mateus 19,
para depois conversar com os fariseus. Olha, nem sempre foi assim. Desde o começo, né? Porque ele vai falar, mas Moisés não permitiu isso ou aquilo. Olha, a questão não é essa. A questão é que desde o começo, isso acontece por causa da dureza do coração do homem. Então a gente está chegando aqui em Jacó construindo a sua família. Jacó, então, ele tem duas esposas, ele tem a Lia e Raquel. A preferida dele é Raquel. Raquel não consegue dar à luz filhos, mas Lia, ela manda bala. E tem um, tem outro, não me lembro exatamente quantos, mas eu acho que 5. Mas porque também não ficam somente nas esposas, ficam nas concubinas das duas. Então, na verdade, Jacó acaba tendo filhos de 4 mulheres. Sendo que, sim, Raquel deu à luz 2 filhos, sendo o 11º José, que a história vai destacar, e o 12º Benjamim, quando acontece o falecimento da amada de Jacó, Raquel. Aí nós estamos chegando em Gênesis capítulo 36, 37. E a partir desse momento, a história vai destacar esse deslocamento de Israel. Jacó, lembrando, eu não tinha falado, Jacó, Deus fala, ó, o seu nome é Israel, fala de um novo nome para ele, e esse povo acaba se tornando então esse Israel, e vai falar dessa migração que vai acabar lá no Egito, que como acontece, Jacó é o preferido José é o preferido de Jacó, inclusive ganha uma roupa diferente. Algumas versões vão dizer uma roupa colorida, outras versões vão dizer, aqui eu prefiro, que era uma roupa diferente, que tinha mangas longas. Inclusive essa manga longa pode ser uma representatividade de que ele era o menino da casa que não ia para a roça. Ele não ia cuidar do pasto, ele ficava em casa. E o pai, tendo ele como preferido, e acredito mais na ingenuidade dele do que alguma coisa realmente volitiva dele, decisiva dele, de que às vezes o pai falava, vai lá ver como estão os meninos, vai lá ver se eles estão cuidando das coisas. Então, para aqueles irmãos que estão no duro, com a enxada, com o olhar naquele sol, de repente vê lá distante, o mais novinho está olhando para ver se a gente está fazendo as coisas certas. Aí, para piorar a situação, ele tem 2 sonhos, José. E nesses sonhos, os irmãos são submissos a ele. Inclusive, num deles, o pai é submisso a eles. E toda essa história, nem o pai gosta dessa história, acaba causando um ciúme sanguinário. A ponto de, no final de Gênesis 37, eles, numa ocasião, tramam a história. Alguns querem matar José, alguns falam que não. Um deles falou que não, eu não me lembro agora, vocês podem conferir em Gênesis 37, um deles, não sei se foi Rubem. Foi Rubem? Um deles então falou, não, gente, não vamos fazer isso. Mas está passando ali uma caravana de pessoas que trabalham no tráfico de escravos, e vamos vender então ele. Vende e acaba com José lá no Egito, debaixo da casa ou da guarda do general do exército egípcio. Eles voltam para o pai, matam lá uma ovelha, alguma coisa, botam sangue na roupa e falam, pai, algum animal selvagem levou o nosso irmão. Mentiram para o pai. Durante o Egito, José é uma pessoa piedosa. José é um daqueles personagens bíblicos, são poucos esses, que não são revelados os pecados. Não tem que se falar assim, qual foi o pecado? Então, em Gênesis 37, você ainda pode dizer, o pecado foi de que, olha só, ele não teve sabedoria ao falar, porque revelou sonhos dessa forma, ou porque ele se aproveitava de ser o queridinho do papai. Eu não acho que isso está explícito. Mas chega lá na casa de Potifar. É Potifar? Eu estou errando. Quem que é o general? Potifar. Acontece que ele tem uma esposa, e a esposa começa a dar em cima de José.
E José, olha, não faria isso com o meu senhor, falando do dono dele, né? Como escravo ele tinha um dono, ele tinha um senhor, e também falando de Deus, eu não faria isso com meu Deus também não. Né? Mas chegou uma situação que ela foi lá, e agora que eu te quero, e aí ele, de alguma forma, né, sai correndo, a roupa fica na mão dela, e ela cria uma história para o marido, dizendo, olha, ele tentou alguma coisa comigo, e aí ele vai preso. Na prisão, ele conhece um padeiro e um copeiro, e diz a história que eles tiveram um sonho, e José acaba revelando o sonho. Um deles, o sonho é, olha, você vai ser livre, mas você vai ser morto. E outro deles, acho que esse era o padeiro, e o copeiro, se eu estiver enganado, tá, não lembro de cabeça aqui, vai falar, olha, ele vai te livrar, você vai sair. E viu, quando você estiver livre, fala de mim. Mas o que aconteceu? Realmente aconteceu isso, né? Eles foram soltos, um foi morto, mas o cara não lembrou de José. Ele lembrou, 2 anos depois. Né? 2 anos depois, por quê? Porque o faraó teve um sonho, e ninguém no Egito conseguia decifrar esse sonho. Aí o copeiro, esqueci. 2 anos depois, né? Esqueci. Aí vão lá, chamam José, e José interpreta, não só interpreta, quanto ele dá uma sugestão sobre o que fazer. E José se torna o 2º homem do Egito. Eu tenho para mim que a perseverança de José é ligada aos sonhos que ele teve. Ele entendia que aqueles sonhos não era coisa da cabeça dele. De alguma forma Deus colocou aquilo na cabeça dele, e tudo aquilo que ele estava passando, a perseverança dele foi em cima de uma promessa que Deus deu para ele via sonho, e é aí que vem a perseverança dele. Então ele se torna esse 2º homem, e o que acontece é que começa a acabar a comida em volta ali na região. E é nesse momento que eu queria mostrar para vocês mais um vídeo. E eu até acho que eu vou continuar contando para vocês, com um pouco de tempo que eu ainda tenho, mas eu achei um vídeo no YouTube, desculpa, eu ainda não, peraí, que é o mapa ali se desenvolvendo em torno da história, tá? E olha que interessante, ele vai colocando os livrinhos ali do lado, né? Então esse ali é o mapa praticamente do Oriente Médio, tá? Então está falando lá em Gênesis, vai mostrar a criação ali, vai trazer já para a gente a questão ali da Babilônia. Eu não falei para vocês da Torre de Babel, que antecede um pouquinho Abraão. Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, em Arã vai ali para Canaã, né? Então Abraão está ali, estou narrando para vocês. Os 3 filhos estão ali, chega José, e de José eles vão para onde? Para o Egito. Então a gente está aí. Nesse momento a gente está aqui, na história a gente está aqui. Tá? Chegando no Egito, tem seca, todo mundo está passando fome, mas o plano de José com o faraó foi, se a gente vai ter 7 anos, agora falando do sonho que ele teve, se a gente vai ter 7 anos de fartura, vamos guardar muito bem, para que nos próximos 7 anos de fome, a gente tenha o que comer. E tinha tanto que começou a produzir, até para os povos que vinham pedir ajuda tinha. A ponto desses povos, Egito ganhar um poder tão grande, e é bem possível que aí na história que a gente tem de livros, é onde você vê toda essa prosperidade, né? A gente tem, quando estuda a história antiga, vocês se lembram? Vocês também estudam o Egito, é bem provável que seja nesse momento. E o que acontece é que ali nasce um homem chamado Moisés, quer dizer, a família de Jacó se muda, da Jacó, com José ali se mudam, morre toda aquela geração, chega uma hora um faraó
que não se lembra dos feitos de José pelo Egito. E ele vê que tem gente para tudo quanto é canto. Tem gente de Israel, tudo. Ele fala assim, se esses caras se rebelarem, nós estamos fritos. O que a gente vai fazer? A gente vai escravizar esse pessoal. Então eles foram feitos escravos. E depois, próximo ao tempo de 400 anos, nasce um homem, 300 e tantos anos depois, nasce um homem chamado Moisés. E Moisés, numa época em que o faraó faz um decreto, a gente vai matar todas as crianças com pouca idade, do sexo masculino. Mas a mãe de Moisés coloca ele ali no Nilo, quem acha é a filha do faraó, e ela adota Moisés para si. E nisso ele cresce, a Bíblia até fala disso, que ele cresce no conhecimento e na instrução do Egito, mas quando ele fica adulto, tem algumas percepções, ele acaba fugindo para o deserto, fica 40 anos no deserto, onde ele se casa, onde ele tem filho, mas onde ele também tem um chamado de Deus. Deus fala para ele, aquele episódio da sarça, pegando fogo que não se consumia, você vai voltar para lá, e eu vou te usar como instrumento meu, para libertar o meu povo do Egito. Ele volta para lá, e aí acontece o quê? As 10 pragas. Então nessa conversa com o faraó, chega ao ponto de a 10ª praga, a morte dos primogênitos, onde também Israel se preparou para isso, porque Deus havia avisado, vai passar um anjo da morte. Esse anjo da morte vai passar em tudo quanto é lugar, inclusive aqui no seu meio. E é por isso que vocês precisam sacrificar um cordeiro e ungir os batentes das portas com sangue, porque esse anjo vai saber, esse anjo que também é chamado de Senhor, vai passar por ali e levar a vida daqueles que nasceram primeiro. E acontece a calamidade, até os animais, os primogênitos entre os animais morrem, e o faraó é convencido, ou se convence, e ele começa então a partir, a ir embora dali. Onde depois o Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, se abre, eles atravessam, o Egito muda de ideia, tenta buscá-los, mas a água consome, e aí começa uma nova fase, e a gente está aqui no livro de Êxodo, desculpa, desde esse comecinho da escravidão a gente está em Êxodo, tá? E acontece que agora a gente vai ter mais ou menos o livro de Números e de Levítico escritos nesse tempo, durante esse tempo no deserto. Deuteronômio acontece quase já na volta, e a gente vai ver essa volta agora. E ali, no Monte Sinai, é onde ele recebe os mandamentos, e não somente os 10 mandamentos. Mas, quando a gente fala do Antigo Testamento, na verdade a gente está falando de 613 mandamentos. Tá? Entre mandamentos morais, cerimoniais e etc. O que acontece é, olha só o que ele vai fazer. Ele está fazendo isso com o mapa, porque aqueles risquinhos, é esse tempo de 40 anos que eles ficam peregrinando no deserto. Por quê? Porque eles não creram quando Deus mandou eles enviaram espias para ver quem morava naquela terra que é de Canaã, e alguns chegam e falam, a gente não tem como, os caras são grandes demais para nós. Somente 2 falam o contrário, dos 12 que foram enviados. E pela incredulidade, o que acontece? Eles ficam peregrinando. E ele dá o tempo dessa peregrinação. É até que todos acima de uma determinada idade morressem, com exceção daqueles espias que creram e de Moisés. Mas Moisés também erra nesse meio. Ele também acaba sendo incrédulo, impaciente com o povo. E aí daquele que julgar Moisés. Impaciente com o povo. Moisés também não acaba não entrando na terra prometida que era ali, mas ele acaba tendo um vislumbre, né? Deus permite que isso aconteça, e nesse momento passa-se a liderança para Josué, e é aí que a gente vai entrar no livro de Josué, que é o nosso 6º livro na Bíblia. Deuteronômio, Josué depois, tá bom? Desculpa que está em inglês ali, dando um zoom in na imagem, né? Eles vão atravessar o mar, semelhante como foi o Mar Vermelho, e chegam a Jericó. Olha lá, eles atravessam, mais uma vez se abre, e lá em Jericó
é a primeira cidade que eles enfrentam. Do quê? Se lembra que a gente leu em Gênesis 15? Vocês se lembram? De novo. Então Deus já estava olhando lá na frente para depois dizer, na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. E agora, essas gerações não são necessariamente um depois do outro, tá bom? Mas eles agora estão entrando para tomar a terra para si. E Deus dá uma ordem de que é o seguinte, é para vocês acabarem com todos. Na verdade, tem algumas exceções. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Acabar com todos, acabar com todos não significava eliminar a vida de todo mundo, a não ser, se eu não me engano, de 2 povos. Era para assim, e para extinção aqueles povos, tá? Ele é Deus, Ele determina essas coisas, Ele faz, enfim. Jericó é aquela história das trombetas, das voltas ao redor das muralhas, e de onde tem uma personagem que inclusive está na árvore genealógica de Jesus. Quem é? Raabe, que era uma meretriz, né? Para falar mais diferente, né? E é interessante, gente, interessante olhar para essa história. A gente não tem tempo para olhar esses detalhes, mas de como ela se torna uma crente em Yahweh, em Javé, porque ela diz, ela tem expressões do tipo, o Deus, ela sabe, ela já ouviu falar desse povo, ela já ouviu falar do Deus desse povo e fala de coisas que, enfim, ela crê em Deus. E ela é incorporada a Israel. Como toda história, sempre há espaço para gente de fora. Sempre houve espaço para gente de fora. Então ali começa com Jericó, e depois disso eles se espalham por ali com as suas guerras, dominando toda aquilo que seria a terra prometida, mas que possivelmente não tenha alcançado toda a extensão da promessa que Deus fez para Abraão. Aqui ele está mostrando aquele ciclo que existe, porque nós entramos num outro livro, no livro de Juízes. Então, pessoas estavam governando territórios, não era um juiz para todo o espaço, mas haviam juízes que trabalhavam ao mesmo tempo. Quero ouvir de vocês o nome de alguns juízes. Sansão, Gideão, tem Otoniel, tem Débora, já foi falado aqui, se você estivesse mais perto. Enfim, são vários juízes, e acontece esse ciclo interessante no livro de Juízes. Por quê? O povo peca, vem um juiz para salvar esse povo, o povo se arrepende, vem um juiz que salva o povo dessa situação, mas o povo cai, o povo peca, eles se arrependem, vem um juiz, liberta eles, e assim acontece. Era uma teocracia, a ponto de saber que é uma teocracia, ou seja, que Deus é o rei que governa. Mas chega no final de Juízes, e o último juiz é Samuel. O povo está clamando por um rei. Olha, a gente olha para as outras nações e a gente vê que tem um rei, a gente quer um rei também. Olha, não é uma boa ideia, Samuel está falando. Mas a gente quer. Parece, essas coisas, gente, para mim, parecem sombras daquilo que quando fala aqui, culmina em Jesus. Parece como se fosse na crucificação de Cristo. É Ele que a gente quer que morra. Não, pode soltar Barrabás, é Ele que a gente quer. Eu quero um rei, não interessa o que Jesus fala, eu quero um rei. E que rei é esse que chega? Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Vai apresentar Ruth, porque Ruth é um livro que acontece no meio dos juízes. Quando você começa o livro de Ruth, vai falar, no tempo dos juízes,
Tá? Talvez até ele faça uma... Aqui apareceu Moabe, porque a história de Ruth, ela migra, né? Noemi migra para Moabe, onde o filho dela se casa com Ruth, que é uma moabita, e depois volta para a terra prometida para Israel. Eles eram de Belém, da casa do pão, né? e depois voltam. E aí então chega Saul como primeiro rei, ele é ungido por Samuel. Vamos, historinha. Depois vem Davi e depois vem Salomão. Ele estabelece Jerusalém como capital, como né? E não é Davi quem constrói o templo de Israel, é Salomão. Algumas coisas nesse período, né? Interessante, Saul fica 40 anos no poder, Davi fica 40 anos no poder, acho que, não me lembro agora, mas Salomão talvez fique 40 anos no poder. São 120 anos entre eles. Saul, ele foi rejeitado por Deus, e é interessante que a Bíblia destaca a beleza exterior dele. Era um homem alto, bonito e sensual. E a nação gostou dele, mas ele foi reprovado. E depois quem foi, interessante esse contraste por vir quem? O pastorzinho daquela família, né? Aquele que nem estava junto no dia que reuniu a família para que Samuel fosse lá e ungisse o novo rei, falando com Jessé, que era o pai deles, né? Olha, não está aqui o que eu vim para ungir rei, né? E existe uma história cumprida na Bíblia, porque ele é um ungido rei de Israel, mas Saul ainda está no poder, e Saul quer matar Davi. Bem, Saul morre, Davi ele se torna o rei de Israel, e ele, segundo a Bíblia diz, é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pisa na bola como qualquer outro homem, inclusive aqueles que a gente não sabe dos pecados que cometeram, como a gente falou de José, como a gente pode falar de Daniel, como a gente pode falar de João Batista. A Bíblia não revela os pecados desses homens, mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ele, lá do palácio dele, vê uma moça tomando banho, né, e fala, é ela que eu quero, traz ela para mim. Eles vêm, se relacionam e ela se engravida, ela é casada. Quando ele descobre isso, manda chamar Urias, que é o marido dela da guerra, mas ele também provoca o assassinato desse homem, colocando ele no fronte da batalha. E ele não descobre, ele não se liga, até que Natã fala para ele, conta uma história. Nessa hora Natã foi mais como brasileiro do que como um alemão, né? Contou uma historinha para aquele, olha, um cordeirinho, sim, tal. Né? Se fosse alemão já seria, Davi, você fez isso. E foi lá, e ele, fui eu. E ele se arrependeu do que fez. Interessante pensar também que, se eu não me engano, é até o capítulo 10 do livro, e a prosperidade de Davi já não é a mesma depois desse evento. E Davi, gente, tem várias outras dores de cabeça que ele traz, tá? No governo dele, para ele, o relacionamento dele com Deus. Então vem Salomão como rei, e parece ser o cara, né? Porque a Bíblia vai dizer a respeito desse, que é filho de Davi, que nunca houve uma pessoa tão sábia quanto ele, a ponto dele ser, o que nós acreditamos ser o autor de quase todos os provérbios, né? De Eclesiastes e de Cantares, ou Cantares de Salomão. Salomão reina. Qual foi o problema de Salomão? Mulher foi o problema de Salomão. É triste ver essa história, se eu não me engano, em 1 Reis ou 2 Reis, 1 Reis, capítulo 11. E vai dizer, gente, ele tinha 600 mulheres e 300 concubinas. E a Bíblia vai dizer que muitas delas não eram de Israel. E essas que tinham outras religiões entraram com isso e provocaram mudanças no coração de Salomão, a ponto de ter postes sagrados para essas
mulheres na terra de Israel. Então, Salomão começa com aquele exemplo de uma história de que duas mulheres que tinham um bebezinho, um bebezinho morreu durante a noite, e aí foi a outra e trocou o bebezinho, colocou ali, e elas chegaram diante de Salomão enquanto um juiz, né? Não, esse filho é meu, não, esse filho não é meu, esse filho é meu. Divide ele em duas partes, dá metade para cada um. E uma diz, de forma alguma, pode ficar com ele. E ele diz, pega e entrega para ela, porque ela é a mãe desse filho. E diz o texto que Israel ficava admirado com a sabedoria, a ponto de, inclusive, termos histórias de gente de outras nações vindo visitar, como a rainha de Sabá, visitar Salomão para ouvir da sabedoria dele. Chega no momento da história em que, quando Salomão morre, as coisas começam a ficar ainda mais esquisitas aqui. Por quê? Porque a terra de Israel, aquele povo unificado, se divide em dois, sendo o reino do norte conhecido como Israel e o reino do sul conhecido como Judá. No reino do norte haviam 10 tribos. Quando eu falo tribo, a gente está pensando de novo lá naqueles 12 filhos de Jacó. Tá? Ainda que, por exemplo, não tenha uma tribo chamada José, o que aconteceu é que os 2 filhos de José receberam terras. Se não me engano, Efraim e Manassés, talvez, mas enfim. E no sul ficaram as tribos de Judá e Benjamim. Alguns vão dizer que nunca mais se soube a respeito de quem era dessas 10 tribos, mas isso é um engano. Tá? No começo do Novo Testamento, a gente vê pessoas sendo identificadas como de algumas dessas tribos, de uma dessas tribos do norte aqui, que foi, como a gente vai ver agora, aniquilada. Tá? O que aconteceu? Existia uma nação, o Império Assírio. Eles vieram e acabaram, eles foram feitos cativos, tá? E depois, se eu não me engano, eu acho que no que eu entreguei para vocês tem as datas aí, tá? Mas se eu não me engano, 722 no Império Assírio, 586 da Babilônia, alguma coisa assim, 585. No Império Assírio veio e acabou com o Reino do Norte. E a forma de guerra deles era assim, não era simplesmente ir lá matar e colocar o seu povo para viver ali, mas era muitas vezes matar os homens, deixarem as mulheres e misturar as mulheres com o povo assírio. Então os homens se casavam ou tinham elas como escravas sexuais ou alguma coisa assim, e isso acabou uma miscigenação do povo de Israel. E é por isso que lá no Novo Testamento nós temos uma regiãozinha que os judeus não gostavam das pessoas de lá. Que região é essa? Samaria. Porque eles são remanescentes dessa miscigenação. Tá? Parte é por causa disso. Tá? E depois, então, mais para frente, vem Judá, a nação do sul, e a Babilônia acaba levando eles para o cativeiro. E, gente, aqui, os profetas não estão ali, mas as profecias já começaram. Quando a gente olha para os profetas maiores e para os profetas maiores, e eu não falei sobre a divisão da Bíblia para vocês, mas quando a gente pensa na lei, que é o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, nos livros históricos, Josué, esses que vão adiante, vai até 2 Crônicas, para vocês terem uma noção, cronologicamente, 2 Crônicas é o último livro da Bíblia, tá? Ali, nesse período de 1 Samuel até 2 Crônicas, está acontecendo o que vai ter Isaías, Jeremias, vai ter Oséias, vai ter Daniel, etc, etc. E essa eu estou falando da nossa forma de dividir, porque não é assim também que a Bíblia hebraica é dividida, tá bom? Ela divide, a lei é dividida como a gente divide. Mas aí, aquilo que vocês têm no papelzinho que eu entreguei para vocês também, vocês vão ver aí, Neviim e Ketuvim. Tá?
Katav é a palavra em hebraico de escrever. Ketuv é de escrito. Ketuvim, os escritos. Então tem os escritos e os profetas. Mas, por exemplo, Daniel, ele entra, se eu não me engano, nos escritos e não nos profetas, como a gente divide. A gente já divide até por os sapienciais, que é Jó, que é Eclesiastes, esses Salmos estão dentro desses. Então, os profetas maiores e os profetas menores, está tudo acontecendo essas profecias. Algumas delas falando assim, presta atenção, Israel, se você não andar conforme a lei do Senhor, vocês vão se tornar cativos. E por que vão se tornar cativos? Porque está escrito na lei. Se vocês não obedecerem à lei, eu vou fazer com vocês conforme eu estou fazendo com os outros povos. A lição de casa fica para vocês lerem Atos, capítulo 7. Porque Estevão dá um resumo do que é o Antigo Testamento. Uma aula dessa poderia ser pegar o discurso de Estevão e ver o que Estevão fala. A outra é vocês lerem o Salmo 105 e o Salmo 106, que também é uma história dessa de Israel. Israel sempre desobediente, Deus sempre sendo misericordioso e salvando. Mas chega uma hora que a justiça tinha que ser colocada em prática, e não que ele não tivesse sido justo antes. Acontece que para o Império do Sul, para o Reino do Sul, para Judá, ele prometeu, vocês vão ficar lá 70 anos. Então, depois que a Babilônia fez deles cativo, entrou um outro império em jogada. Vamos ver se vai mostrar aqui. Mas está mostrando aí que são os persas. Então, com Nabucodonosor, houve um decreto para que quem era de Israel voltasse. E é aí que vão entrar livros como Esdras, Neemias, tá bom? Esther é um livro que mostra para a gente que nem todo mundo voltou. Esther é um livro que mostra que alguns ficaram na Pérsia. Os profetas, eu estou terminando, os profetas eram aqueles que tinham como base do que falavam a lei, o Pentateuco. Eles liam, gente, muito do que os profetas falam não é futurístico. Não é cristão dizendo assim, vai acontecer isso, não, vai acontecer porque eles não têm base em nada. Eles leem e falam assim, por exemplo, tá bom? Por exemplo, abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 28. Esse é um dos capítulos, assim, que aqueles que querem ler a Bíblia resumida em um ano, que pula algumas partes, o 28 não é uma parte que se pula. Então, olha só como começa. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E ele vai continuar o texto falando de todas as bênçãos que vão trazer. Mas aí, chega no versículo 15, ele diz, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Olha só, vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusões, e ele vai continuar falando. E é isso que estava acontecendo. E o profeta fazia o quê? Ele lia o texto, entendia, olhava, interpretava o dia que estava acontecendo. Se ligue, meu povo, a gente vai se tornar escravo. Por quê? Porque não estamos fazendo conforme a lei. Então não é que ele está prevendo o futuro. Ele simplesmente está revelando o que o próprio Senhor já havia falado. Algumas coisas são, algumas coisas em Ezequiel são, Jeremias vai falar. Vocês vão ficar 70 anos, o povo do sul vai ficar 70 anos. Isso não está escrito aqui, vai ficar 70 anos. Tá? Daniel vai trazer profecia que, até hoje, na verdade, a gente tem algumas coisas acontecendo na profecia no livro de Daniel. Então chega, em Malaquias é o camaradinha aqui, o profeta que vai falar depois desse tempo, é o último profeta do Antigo Testamento, e isso é mais ou menos ali 450 anos antes de Cristo, até que venha o Salvador. E esse é aquele momento da história que a gente fala de que Deus ficou em silêncio.
e que houve outras trocas de império aqui. Inclusive, existe um pouco da história dos Macabeus, que não é uma história bíblica de Israel, uma resistência por parte de povos que tentaram conquistar, mas a verdade é que com Alexandre o Grande, a Grécia depois toma conta, e toma conta de uma parte muito grande ali desse mapa, mas depois vem um povo ainda, com um império ainda maior, que é o Império Romano. E quando vocês olham o que o Império Romano fez, por isso quando fala assim, o Império Romano conquistou o mundo, porque eles pegaram toda a Europa, o norte da África, o oeste da Ásia, era realmente enorme o que Roma fez. E Roma ficou no poder durante um bom tempo. E é nesse momento da história que o nosso Salvador nasce e que a história continua e será contada no próximo domingo pelo nosso irmão Eduardo. Certo, Du? Gente, espero ter dado um super... eu tenho 2 livros aqui, um deles é Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, escrito pelo Carlos Oswaldo. Esse texto aqui, ele fala muito de livro por livro, e inclusive em cada livro ele tem uma mensagem. Qual é a mensagem do livro de Jeremias? Ele faz um resumo e um parágrafo a respeito. Eu recomendo que todos tenham. Outro livro que é, quando você vê assim, o que é um manual bíblico, que faz tempo que eu não vejo uma publicação de um manual bíblico, mas ele é de uma forma, ele tem vários gráficos, né? O texto bíblico e as versões antigas, assim, você abre, ele tem linha do tempo, que pena que eu não... Tem questões paleontológicas, arqueológicas, enfim, é um bom livro para você que fala assim, não, eu queria ter bem melhor isso, essa compreensão geral da Bíblia. Se você adquirir aí um manual bíblico para isso, tá? Claro, se você quiser, por exemplo, quando você pensa, esse aqui que é teologia do Antigo Testamento. Teologia é uma outra história, tá bom? Se você quiser, por exemplo, tem livros que chamam A História de Israel. Aí é mais do que eu estou falando do que uma teologia. Isso aqui se aproxima mais de uma teologia, ainda que é uma teologia bíblica e não uma teologia sistemática. Esse aqui se aproxima mais de questões históricas, tá? Ainda que ele vai tratando do texto bíblico de uns trechos um pouquinho maiores com isso. São 10h40, vamos abrir aqui rapidinho para perguntas. Você tem alguma pergunta? As guerras que existem, se são... É isso que você perguntou? Eu vou dizer que ela tem a ver sim, Beto, mas ela tem a ver desde que Abraão pisou na bola com Ismael. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas se tem a ver, não tem a ver com as guerras de quando Josué entrou, mas tem a ver de quando Abraão pisou na bola. E de alguma forma Deus falou que abençoaria os descendentes de Abraão. Isso é meu, isso não é bíblico. Acho que o povo muçulmano também é abençoado por uma promessa de Deus, ainda que eles não sejam o povo de Deus. Exato. É isso que eu estou querendo dizer, né? Que com Ismael na figura, tá? Então a resposta seria sim, tem a ver. Vai. Não, eu vou responder com extremas limitações pela falta de conhecimento. É verdade que naquele texto é a primeira vez, se eu não me engano, que se usa que Deus se arrependeu. E aí existe todo um estudo / especulação do que significa Deus se arrepender. Porque com base em outros textos a gente vê que Deus é imutável, que Deus não muda de ideia, que Deus é perfeito, que seus planos não têm falhas. Então uma das respostas às vezes é que a escrita é para que a gente entenda um pouco mais do coração de Deus, na nossa linguagem, do que propriamente... Agora, eu acho que parte da resposta tem a ver com o que eu falei sobre o progresso da revelação. Então, é olhar naquele momento da história e entender o que arrependimento aqui significa nesse
E parece que no texto de Gênesis, ele destaca um sentimento de tristeza de Deus, de que as coisas chegaram àquele ponto. Né? Porque por outro lado da história é que ela trata, por exemplo, Noé como justo, ela fala, ele é justo, mas a Bíblia também fala que não há nenhum justo. Né? Então, colocar essas coisas dentro de todo, né, e olhar isso, mas quando ela está falando não há nenhum justo, ela está usando um conceito além de grego, lá do Novo Testamento, vai usar isso que depois, em Abacuque, se eu não me engano, mas enfim, essa é a parte da resposta. Olhar para o texto na altura da sua revelação e ver dentro do contexto o que significa. Exatamente. Mas mesmo porque ele é o que sabe tudo e está desenvolvendo um livro para que nós que não sabemos tudo, acompanhássemos a história. Eu só não usaria o lado amoroso de Deus, porque todos os lados dele são amorosos, né? Mas, olha, se fosse para a gente assim, é que a verdade é que muitas palavras são exatamente isso. Se pegar a NVI, ela vai traduzir Hesed como amor fiel, porque quando a gente estuda, você vê que é um amor ligado à aliança de Deus com o seu povo. Mas algumas versões vai dizer misericórdia, algumas versões vai dizer graça. A NVI decidiu fazer amor fiel, e nem sempre ele fala amor fiel também. Então, se pode ser, pode. É que nem a gente que fala que a nossa palavra saudade é uma palavra mais complexa do que as outras línguas tentam representar, né? Então, talvez. A verdade é que mesmo que a gente tenha o conhecimento da palavra no hebraico, parece que mesmo assim a gente não consegue explicar. Então não é só uma questão da semântica da palavra e o nosso português ser incompleto. Tá? Rogério? Ok. Rogério faz aquelas perguntas do tipo assim, o Zambelli não contemplou uma parte que eu achei importante, então eu vou ajudá-lo com essa pergunta. E a pergunta realmente é importante. Eu citei um pouco... da salvação, pô, aí eu fico até lisonjeado, porque realmente deve ser assim. Né? Eu falei um pouquinho de Raabe, mas eu não entrei nos detalhes de Raabe, né? Mas eu diria que a salvação, esses homens, eles não conheceram Jesus Cristo, mas eles contemplaram a promessa de um Messias vindo para o seu povo. Eles contemplaram um Deus que promete coisas que não estão à vista. Então, nunca, desde o começo, a salvação foi pelas obras. Obras dizendo obediência à lei. Porque nós sempre, desde o começo, desde os únicos que não estavam nascidos no pecado, que foi Adão e Eva, pisaram na bola, pecaram contra o Senhor. Sempre a salvação foi pela fé. Sempre foi por causa da graça, por meio da fé. Sempre. Então você pode olhar para quem foi no Antigo Testamento, tenha certeza, ele tinha que ter alguma informação a respeito desse Senhor, desse Deus, de quem ele verdadeiramente era, e daquilo que talvez ele prometesse ou prometia. E tendo fé nisso, você fazia parte da esperança que para todo mundo existe. Uma diferença é, o Espírito Santo veio no momento que nós estamos. E naquele tempo, eu não falei sobre isso, mas em Saul, por exemplo, o Espírito Santo, ele morava temporariamente, ou morou temporariamente em Saul, mas a Bíblia fala que quando ele foi reprovado, o Espírito Santo saiu dele. Nós temos uma promessa do selo, nós somos selados, e até a nossa morte, não importa o que você faça, desde que você seja crente do Senhor Jesus. E quando eu falo qualquer coisa, talvez sim, há espaço para humanamente questionarmos a sua salvação por isso, mas ele sim sabe que você é salvo ou não. O salvo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não sai de você. Isso é até um estudo que se podem fazer, é porque ele obedece quando Deus fala, deixa a sua terra, a sua parentela e vai para lá. Ele obedece, e quando ele obedece, Deus fala, eu vou fazer de seu nome, só que isso é Gênesis 12, só em Gênesis 15, como a gente leu, é que vai falar que ele creu no Senhor. Então você pensa assim, qual a diferença da obediência que aconteceu com o resultado de Gênesis 12 com o que acontece em Gênesis 15? Esse é um estudo
e ele falou do derramamento de sangue. Na verdade, gente, o Rogério é o melhor para dar essa aula. Ele sabe o cronológico, ele como o antigo missionário das novas... Novas tribos, né? Mas enfim, eu agradeço pelo privilégio de poder fazer isso. Gente, passamos do tempo, quero orar com vocês e qualquer dúvida, perguntem ao Rogério. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por esse tempo. Foi rápido, mas eu espero que de alguma forma tenha passado para os irmãos e para as irmãs essa é uma ideia geral, Pai, de como desenvolveu a história no Antigo Testamento. E que esse ano, Pai, sirva sim, para que nós desfrutemos disso lendo, Pai, estudando, meditando na Tua Palavra. Peço já pelo Eduardo no próximo domingo, para que o Senhor o abençoe e que seja também, muito melhor do que isso, do que foi hoje, uma aula que nós possamos aprender do Novo Testamento, já quando o nosso Messias Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou para morrer para nos salvar dos nossos pecados. Senhor, obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo e até mais tarde, se Deus quiser.